Oi, crianças, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos estudar o círculo cromático das cores, tá? E para isso nós vamos produzi-lo juntos. Primeiro, eu preciso que você assista a videoaula para que depois você o faça, tá bem? Uma dica, crianças, assistam primeiro, tá? Organizem os materiais para depois fazer, já que a atividade vai envolver tinta e água, tá bom? Tome cuidado, beleza? Bom, pessoal, no primeiro trimestre nós trabalhamos as cores primárias e secundárias. E nessa aula, que foi lá em abril, eu disse para vocês que nós continuaríamos essa atividade, certo? Que é a que nós vamos trabalhar hoje, ok? Essa atividade é o círculo cromático das cores. Para quem ainda não sabe, as cores são organizadas em um círculo, tá bom? E esse círculo ele é formado em uma organização justamente porque a organização delas é a partir da sua origem, tá? Nós estudamos as cores primárias, que são o vermelho, o amarelo e o azul. E nós também estudamos que as cores secundárias, que são as cores formadas a partir da mistura das primárias, são laranja, verde e roxo, certo? Bom, pessoal, é importante nós lembrarmos que essas cores primárias, observem elas aqui, né? No meio delas, existem as cores que são formadas pela mistura delas entre elas, tá? Então, quando eu misturo o vermelho e o amarelo, eu formo laranja. Quando eu misturo o laranja com o vermelho, eu formo o vermelho alaranjado, certo? Quando eu misturo o amarelo com o laranja, eu formo o amarelo alaranjado. Quando eu misturo o amarelo com o azul, eu formo o verde. Quando eu misturo o amarelo com verde, eu formo o amarelo esverdeado. Parece verde, né, gente? Mas o nome dessa cor aqui é amarelo esverdeado. Quando eu misturo o verde com o azul, eu formo o azul esverdeado. Quando eu misturo o azul com o roxo, eu formo o azul arroxeado. E quando eu misturo o roxo com o vermelho, eu formo o vermelho arroxeado. Nós vamos entender isso fazendo, tá bom? Essas cores que eu falei para vocês, que tem o nome de duas cores, como por exemplo vermelho alaranjado, vermelho arroxeado, azul esverdeado, são as cores terciárias. E nós vamos entendê-las à medida que a gente fazê-las, tá bom? Bom, quais materiais nós vamos utilizar hoje? Você vai precisar de uma folha de desenho, tá? Só que essa folha, gente, uma dica, é importante ser um pouquinho mais grossa. Aqui na minha casa eu aproveitei uma embalagem que vem cortina, um papelão que dá para pintar, tá? Se você tiver algum papelão aí na sua casa, pode utilizar, porque como vai usar água, é importante que seja um papel um pouquinho mais grosso que o sulfite, tá? Dá uma procurada aí, às vezes você aproveita uma embalagem, uma cartolina, tá? Caso você não tenha, use o papel que tiver, não tem problema, só cuide para não rasgar, tá? Voltando aos materiais, vai precisar de papel, de tinta, tá? Se você utilizar apenas as cores primárias, você consegue produzir as demais, tá? Um CD ou DVD, pincel, lápis, borracha, régua, tá? Um potinho para você colocar água para lavar o pincel. E um potinho, eu utilizo esse potinho aqui, gente, porque ele tem vários locais para colocar a água e quando a gente está criando cor, ele funciona muito bem para armazenar essas cores, tá? Aqui nós não utilizávamos mais para guardar remédio, mas caso você tenha um potinho de gelo, funciona também, tá? Se a mãe não usar, né? Se você não conseguir, potinhos recicláveis de iogurte, copinhos,
dá para aproveitar para colocar água, tá bom? Uma folhinha também com linhas para você anotar o nome das cores e um pano para você limpar o seu pincel e secar caso precise, ok? Conversamos sobre os materiais, vamos ao primeiro passo. Você vai pegar a sua folha e vai copiar o círculo, tá bom? Vai ficar dessa forma. Vai copiar o círculo do CD. Se você não tiver CD ou DVD, utiliza outra coisa que tem o formato circular, tá bom? Feito isso, pessoal, a professora fez aqui uma divisão com uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Se você medir o tamanho do CD tem 12 centímetros, vai ser na metadinha, tá? 6 e faz a linha, ok? Essa parte agora, depois da divisão da vertical e da horizontal, ela é mais delicada, precisa prestar atenção. O que a gente vai fazer? A gente precisa dividir os quadrantes. Cada parte do círculo aqui chama-se quadrante, tá? Porque é 1/4 do círculo, de 4 partes. Então, a gente chama de quadrante. Este quadrante precisa ter 2 divisões, 2 risquinhos, tá vendo? O mais, como eu posso dizer, semelhante a esses tamanhos possível, tá? Por quê? Vocês já vão entender. Então, você só vai traçar dos 2 lados, tá? Não precisa traçar do outro, que a gente vai utilizar a régua para fazer. O mais semelhante possível que você conseguir, tá? Faz 2 risquinhos em cima, 2 risquinhos embaixo. O próximo passo é pegar a régua. Você vai pegar a régua e vai colocar lá no primeiro risquinho e trazer aqui embaixo. E aí vai traçar bem de leve, formando um espacinho, tá? Vai pegar a régua, vai vir aqui, ó, e vai trazer aqui, tá? A mesma coisa, essa régua você vai posicionar aqui, ó. Olha como que vai ficar, tá vendo? Eu vou traçar uma linha até o outro quadrante, para ficar oposto, semelhante. E vou traçar, ó, aqui, lá, vai ficar, ó, como se fosse uma roda de bicicleta, uma pizza, enfim. Essa divisão aqui toda, gente, feita como a professora orientou, vai ter 12 partes, tá? Então, se você teve dificuldade em entender, volta aqui atrás, ó. Começa por aqui. 2 divisões em cada quadrante. Depois, a régua para ligar, tá? Dos 2 ladinhos, que vai formar os 4, ok? Terminou, fez todos os risquinhos, né? Gerando 12, você apaga, né? O que foi para fora e começa a numerar. Uma dica, faz que nem a professora fez aqui, ó. Tá vendo essa linha da horizontal? Em cima dela vai ser o número 1, embaixo dela o número 2. E aí vai como um relógio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem que ter 12 quadrantes. Tente fazer o mais semelhante possível os espacinhos, tá? Não se preocupe se um ficar maior, outro menor. Só tente deixar o mais semelhante que você conseguir, beleza? O próximo passo, crianças, depois de você enumerar, é pegar aquela folha que eu pedi, sabe? Aquela folha com linhas. E aí você vai escrever o nome dessas cores aqui, tá? Pode enumerar, que nem eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12, tá? E aí você vai escrever as cores nesta ordem. A primeira cor é o vermelho. Depois o vermelho alaranjado, o laranja, o amarelo alaranjado, o amarelo esverdeado, o verde, o azul esverdeado, o azul arroxeado, o roxo e o vermelho arroxeado, totalizando 12 cores, tá? Que são as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias. As cores primárias nós já estudamos, se lembram? Vermelho, amarelo e azul. A partir delas nós temos as cores secundárias, que são laranja, verde e roxo. Isso aí. E as cores terciárias são a junção de uma primária com uma secundária. Então, quando eu misturo vermelho com laranja, eu crio vermelho alaranjado.
Quando eu misturo laranja com amarelo, eu crio o amarelo alaranjado. Quando eu misturo amarelo com verde, o amarelo esverdeado. O azul com verde, azul esverdeado. Quando eu misturo o azul com roxo, azul arroxeado. E quando eu misturo o roxo com vermelho, como é um círculo, né? Eu formo o vermelho arroxeado. A gente vai ver isso agora, tá bom? Essa folhinha aqui que você anota as cores, depois você guarda atrás aí da sua atividade na pasta de arte, ok? Bom, vamos lá, como que a gente vai fazer? Lembra aquele local que eu pedi para que você possa ir molhando o seu pincel para ir produzindo a tinta? É muito importante, tá? Porque cria uma forma de aquarela, de tinta com a água e fica mais fácil de pintar. Então, o que que eu fiz? Molhei minha tinta no amarelo, produzi aqui um amarelo clarinho, tá? E aí, depois disso, o que que eu fiz, gente? Eu fiz várias cores, tá? Eu fiz o amarelo, depois eu fiz o vermelho e depois o azul. É que eu não coloquei a foto aqui, tá? Coloquei as 3 cores, porque depois eu vou precisar misturar elas entre si para produzir as secundárias, tá? Primeiramente, a gente pode começar pintando pelas cores primárias e secundárias, tá? Olha aqui, ó, já coloquei uma imagem que já tem a verde, tá? E essa aqui vai virar laranja, né? Então, olha só, primeiro eu pintei o vermelho, tá? Para você pintar, você vai olhar naquele número que a professora passou, certo? E conferir com o seu número aqui do círculo para pintar certinho, beleza? A primeira cor que a gente vai usar é o vermelho, como está lá na lista. Molho o vermelho na tinta, molho na água e pinto. Vou dando pinceladinhas. Não precisa ficar bem forte, ele é uma pintura aquarela, então vai ficar um pouco aguadinho. Cuida para não ir muita água, para não rasgar o papel, tá? Tem que ter um equilíbrio aí, nem pouca, nem muita. Bom, depois que a gente fez o número 1, ó, o próximo que eu fiz foi o 3, que aí eu fui para a cor secundária, eu fui para o laranja. Só que para você ir para o laranja, você já tem que ter o laranja pronto, tá bom? Como que faz? Mistura primária, né, para conseguir o laranja. Lembra lá, vermelho e amarelo. Número 3. A próxima cor que eu fiz foi o verde, tá? Algumas tintas já vêm prontas, né? Então, você pode molhar no verde, na água e vir pintar. O verde aqui tá no número 7, tá, gente? Pinto o verde. Depois do verde, posso ir pro azul, que é uma cor primária, tá? Comece pelas primárias e secundárias. Molho lá no azul, pinto. O azul aqui tá no número 9, tá, gente? Confere sempre naquele papelzinho que eu falei para colocar aí do lado. Fiz o azul, vou fazer o roxo. Lembra lá? Azul e vermelho formam o roxo, tá? Fiz o meu roxo. Tente atingir o tom do roxo. O roxo, gente, é uma das cores mais difíceis de produzir, tá? Por isso que sempre que a gente tem a oportunidade de comprar roxo, a gente compra. Mas quando não tem, a gente faz. A gente tem que aprender a fazer. Então, olha só. Vai tentando até você conseguir. Ah, professora, tá muito azul. Coloca um pouquinho de vermelho, tá? E vai de pouquinho, sem pressa, tá? Não tenha pressa para fazer essa atividade, porque esse exercício é pra gente aprender a produzir as cores, ok? Depois que eu fiz o roxo, eu tinha esquecido de pintar o amarelo aqui, tá, gente? Lembra de pintar. Pessoal, tenham atenção, sempre vai ficar um vazio, tá? Um vazio do lado. Então, primária, secundária, primária, secundária, primária, secundária. E esses vazios aqui, prof, o que são? São as terciárias, tá? E aí agora eu vou começar a explicar para vocês as cores terciárias. Gente, se acontecer de vazar um pouquinho, não tem problema. Isso na técnica da aquarela é bonito, é legal esse escorridinho, tá? Só cuida, ó, tá vendo que aqui, ó, na minha folha já tá mostrando uns pelinhos da folha? Mais um pouco de água que eu passo, rasga a folha, então tem que tomar cuidado, tá? Vai de pouquinho em pouquinho. Tem muita água? Pega o seu paninho, seca, para que você consiga pintar, tá bom? Terciária, traz o nome da primária e da secundária que a forma. Então, ó, vermelho e roxo formam o vermelho arroxeado. Olha lá no 12. Qual que é a cor 12? Vermelho arroxeado, certo?
E aí eu vou avançando, tá, gente? Sempre olhando nas cores e no do meio que eu vou formar, tá? Então, ó, vermelho e alaranjado, tá? Vai ser um tom mais claro que o vermelho e vai ser a mistura das duas, tá? Tenham atenção nisso. É sempre a mistura das duas cores ali, tá? Então, vermelho alaranjado, a próxima cor, amarelo e laranja. Amarelo alaranjado, certo? Confere lá no 4 comigo, ó. Qual que é o 4? Amarelo alaranjado, tá? Sempre vem, gente, o nome da primária para depois vir o da secundária, tá? Então não é verde azulado. Vem o nome da primária para vir o da secundária, ok? Bom, então aqui o amarelo alaranjado. Depois do amarelo alaranjado, olha aqui, ó, tá vendo que tem? É como se fosse um degradê, gente. Vai criando um degradê das cores no círculo, tá? E assim eu vou continuar, tá, gente? Ó, amarelo mais verde. Esverdeado, amarelado? Não, amarelo esverdeado, tá? Azul esverdeado, né? Essa cor aqui, gente, sempre confunde. Sabe aquela cor que às vezes as pessoas falam assim, azul piscina ou verde água? O certo é o nome da primária depois o da secundária. Então é azul esverdeado, né? Então o certo da cor é falar azul piscina, tá bom? Azul esverdeado. Só que a gente fala verde água de costume, né? Mas é a mistura dessas cores. E para finalizar, o azul mais roxo forma que cor? Azul arroxeado. Sempre o nome da primária, depois o nome da secundária. Beleza? Quando você finalizar, pessoal, tem que deixar secar, tá? Demora um pouquinho. Então, você vai escrever depois círculo cromático. Sabe aqueles números que estavam do lado? Espera secar para apagar, tá? Aqui, ó, a professora apressada foi apagar, ó, acabei borrando um pouquinho. Então, espera, depois você apaga, tá? Escreve lá, círculo cromático. O que tem no círculo cromático? Cores primárias, secundárias e terciárias. Aula que vem eu retomo essa atividade e oriento o que a gente vai fazer aqui, tá? Bom, gente, para finalizar, organiza o seu material, tá? Se isso acontecer, ó, de sujar um potinho de tinta, isso acontece. Limpa, tira com pincel, tá? Lava o pincel e deixa limpinho, porque se você deixa o seu pote de tinta com outra cor, vai misturar e você vai produzir outra cor ali, tá? Tome esse cuidado. Gente, estão vendo que sobrou várias aquarelas? Uma dica, usem essas aquarelas. Se vocês tiverem folhas aí, dá para fazer o trabalho que é o respingadinho. Isso é muito legal, tá? Só uma dica, gente. Quando a gente vai fazer o respingado, a gente molha o pincel na água, tá? E aí, o que a gente faz? Ó, controla o pincel com o dedo e dá batidinhas assim, ó, tá? Não vai fazer isso aqui não, senão vai pinguinho para tudo que é lado, tá? E aí vai dar problema. Então, você tem a opção de aproveitar a aquarela que sobrou em folhinhas aí, tá? Para depois que secar, você criar desenhos, tá? Aqui eu coloco um exemplo de desenho que eu tinha guardado há muitos e muitos anos. Dá também para você fazer a técnica do escorrido, né? Para lembrar a chuva. Dá também para você fazer um efeito do arco-íris, que fica bem legal, né? Tem bastante tinta aí, gente, dá para aproveitar. Ou até mesmo tentar fazer desenhos. E aqui, gente, vai uma dica assim que eu aprendi errando, né? Nunca contorne de caneta, a não ser que a sua caneta seja a prova d'água, tá? Para depois você passar a aquarela. Espera secar para você passar a caneta, porque olha só, tá vendo aqui o que aconteceu? Borrou. Então, a gente, quando vai usar aquarela, tem que ter atenção. Se a sua caneta é uma caneta aquarelável, que quando você passar água por cima não vai borrar, tá? Ou você espera secar, que nem a professora fez aqui, e faz o seu desenho, tá bom? E é isso então, gente. Hoje nossa aula foi um pouquinho mais longa porque eu precisei explicar o passo a passo para que vocês consigam fazer aí o seu círculo cromático das cores, tá bom? Ele vai ficar assim, ó, um pouquinho, como eu digo, aquarelado, né, gente? Com efeito de água, fica clarinho mesmo, tá? Mas você pode ir adicionando cor até você escurecer, combinado?
toma cuidado, porque é uma atividade com água, então não fica perto de computador, celular, tá? Se precisar, deixa longe, tá bom? E é isso aí. Qualquer dúvida, me perguntem. Gente, um beijo, fiquem com Deus, bom trabalho aí e eu vejo na próxima live. Tchau, tchau!